na verdade, aonde há uma alma que caminha para a perdição, aí há um campo missionário. E esta responsabilidade não é daqueles que estão distantes, mas a responsabilidade de anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é da igreja local, é minha e é tua. E você só está aqui, meu irmão, porque Deus te pôs aqui, porque aqui é um campo missionário, e neste campo missionário há pessoas que precisam ouvir uma palavra da tua parte, baseado no Evangelho de Cristo. E nesta noite eu quero falar sobre 3 formas de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus às pessoas. Primeiro, é testemunhando da palavra de Deus. Pode repetir comigo? Testemunhando de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, a seguinte verdade: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou a nós pelo Filho. Aleluia. Se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vamos ver que aonde tinha um campo missionário, que aonde tinha pessoas carecendo e necessitando de ouvir a palavra de Deus, aonde tinha o povo de Israel desviado dos caminhos do Senhor, ali tinha
neste lugar, ou tu está negligenciando o ID de Jesus? Oh, aleluia! Jesus conta contigo neste lugar. Nós temos que entender que ainda resta uma missão, que ainda resta algo para fazer, e nestes últimos dias Deus conta com a igreja, Deus conta comigo, conta contigo para resgatar as almas pela palavra de Deus. Olha o que diz Deus Santo, aleluia. Romanos capítulo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é que nós vemos? Nós vemos a condição para o pecador ser salvo. E qual é? Invocar o nome do Senhor. Mas eu vejo no versículo 14 três perguntas, e nessas três perguntas eu vejo três verbos que são como carro-chefe para que a igreja possa levar o pecador a invocar o nome do Senhor. E quais são? Primeira pergunta: como pois invocarão aquele em quem não creram? Primeiro verbo é o verbo crer. Por quê? Porque para se invocar, primeiro precisa se crer naquele que será invocado. Segunda pergunta: e como crerão naquele de quem não ouviram? Segundo verbo, verbo ouvir. Por quê? Porque para se crer, primeiro tem que se ouvir a respeito daquele que será crido. Terceira pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? Verbo pregar. Por quê? Porque para se ouvir tem que ter quem pregue. Para se ouvir tem que ter quem anuncie. Para se ouvir tem que ter quem testemunhe da palavra de Deus. Aí você pode dizer: mas meu irmão, no versículo 15 tem outra pergunta. E tem ele diz: e como pregarão se não forem enviados? Aí não tem desculpa, porque Jesus já me enviou e me enviou. Então vamos pregar. Nós temos que ter essa responsabilidade com Deus. Segundo, primeiro, testemunhar da palavra. E o segundo, testemunhar daquilo que Deus fez na tua vida. Quem tem motivo para isso? Deixa eu ver. Aleluia. Talvez você não sabe pregar, mas você tem motivo em si mesmo para não se ausentar da responsabilidade de anunciar o Evangelho, porque grandes coisas Deus tem feito na tua vida. A palavra do Senhor diz em Marcos, capítulo 5, que tinha um endemoniado, aprisionado por uma legião de demônios. E a Bíblia diz que ninguém podia o libertar. Prendiam eles em cadeia, prendiam ele em grilhões, mas a Bíblia diz que ele fazia tudo em pedaços. Mas não tem nada não. Se lá em Gadara não tinha ninguém que podia libertá-lo, Jesus atravessou o mar e pisou naquele lugar. Porque se na tua casa
Até agora não apareceu ninguém para libertar aquele. Eu quero profetizar. Jesus vai pisar na tua casa. Jesus vai pisar na tua casa e vai proclamar liberdade ao cativo. Aleluia. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chegou lá. O endemoniado correu até ele. E os demônios já ruíram com a cara no chão. E diz: mestre, tu vieste nos atormentar no templo. Jesus falou: cala-te e sai dele. Eles falaram: deixa-nos que entremos naquela manada. Jesus falou: vá. E ele sai daquele homem. E entram tudo na manada de porcos. E a Bíblia diz que o povo da cidade veio, e quando contemplaram aquele homem, não mais estava endemoniado, não mais estava nu, não mais estava perturbado, não estava mais cativo, mas estava livre, vestido, uma sã consciência e aceitado aos pés de Jesus. Aí ele diz para Jesus: mestre, seguir-te-ei para onde tu fores. Jesus falou: não, mas volta para a tua casa. E conta para os teus quão grandes coisas Deus fez por você e como teve misericórdia da tua vida. E a Bíblia diz que ele foi e anunciou não só na sua casa, mas em toda a Decápolis. Uma região composta por 10 cidades. Tudo aquilo que Jesus tinha feito na vida deles. Jesus quer que você abra a boca e conta teu testemunho. Jesus quer que você abra a boca tete a tete, olho a olho, face a face, e fale para aqueles que estão na mesma situação que você estava e não está mais. O que Jesus disse, o que Jesus falou e o que Jesus fez. Deus quer que você seja um testemunho vivo do poder dele. 2007, presbítero Honorato, minha esposa está ali, é minha testemunha. Eu estava aprisionado pelas drogas. Eu usava por dia 12 pedras de crack, meu Deus, 10 reais de maconha, 2 carteiras de cigarro. Passava a madrugada inteira igual um zumbi. Tantos livramentos de morte. Eu queria ser liberto, mas não tinha forças. Eu falava: hoje eu não vou usar, mas algo me puxava e eu ia acorrentado atrás das drogas. Eu estava para enlouquecer. Eu via demônios em forma de cobra vindo para o meu lado. Só sabia chorar, clamar, e não apareceu um servo de Deus para me dar uma palavra de libertação. Mas um dia eu olhei para minha esposa e falei: sobe no carro e vamos até uma igreja lá em Sergipe. E nós entramos em Carmópolis. Eu saí procurando a igreja. Eu vi uma igreja lá, mas as portas estavam fechadas. Entrei na quinta-feira e eu continuei andando. Achei outra, Assembleia de Deus Madureira. Parei o carro e entrei. O pastor começou a pregar sobre o filho pródigo. E no final do culto ele fez o apelo. E eu levantei a minha mão e entreguei a minha vida para Jesus. Olha aqui! Eu estou falando isso porque tem gente aqui que está nessa situação também. Eu queria ser liberto antes. Lutava contra, mas aquilo era mais forte do que eu. Mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus,
resistir. Ele me deu força para suportar. Aleluia. E eu lembro que no domingo eu fui renovado no Espírito Santo. Voltei para casa e deitei para dormir. E eu não minto para a igreja. Deus é minha testemunha. Minha esposa deitou e eu deitei. Depois de orar, e eu fechei a porta do quarto e eu vi saindo uma silhueta preta, atravessou a parede, rápido correu, passou por cima de mim com uma adaga, uma faca preta curvada. Olhava para minha esposa e fazia assim, mas não tinha poder sobre ela. Aí ele pega e vira para mim. Quando ele vira para mim, eu tentei falar, mas não consegui. Mas até que saiu o sangue de Jesus. Ele saiu de sobre a cama e ficou na porta da casa, no quarto ali, ó. Furioso, aqueles olhos vermelhos. Eu peguei, me dobrei, me encurvei, me ajoelhei no pé da cama, apontei para ele e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. Ele fez assim, ó. E desde aquele dia até hoje, eu quero te dizer: o mesmo poder que me libertou vai te libertar também, vai te libertar Deus. O Espírito mandou eu parar. Levante-se, ponha de pé, ponha de pé, ponha de pé, ponha de pé. Quem crê que Jesus tem poder? Quem crê que Jesus tem poder? Quem crê que Jesus tem poder para libertar? Se você primeira forma de se anunciar o Evangelho: primeiro, testemunhando da palavra; segundo, com o seu testemunho de conversão; e terceiro, com o testemunho de vida. Oh, aleluia! Olha o que diz a palavra. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra, pelo procedimento, pelo testemunho, seja ele ganho sem palavras. Olha aqui, versículo 17. Há uma analogia do esposo com a esposa e de Cristo com a igreja. Então o que é que nós vemos aqui? Para que a esposa possa ganhar o seu marido pelo seu testemunho, ela tem que ser sujeita a ele. E para que a igreja ganhe pessoas só pelo seu testemunho de vida, ela tem que verdadeiramente estar sujeita a Cristo. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo de número 3 ainda, versículo 15. Consagrai a Cristo como Senhor nos vossos corações. Aleluia. Notou essa expressão? Consagrai a Cristo como Senhor nos vossos corações. Para você entender, quando o pastor é consagrado aqui, ele tem autoridade neste lugar. Quando nós consagramos a Jesus como Senhor dos nossos corações, é Ele que tem que mandar.
A Bíblia diz que do coração procede as saídas da vida. Quando Ele é Senhor, só sai aquilo que Ele quer. Só sai aquilo que Ele manda. Tem que passar pelo crivo dele. Aleluia. Olha o que diz Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Preste atenção no que o Espírito está montando. Primeiro, nós temos que ser sujeitos a Cristo. Como a mulher é sujeita a seu esposo, para ganharmos as pessoas só com o nosso testemunho. Segundo, nós temos que, por essa sujeição, consagrar a Jesus como Senhor em nossos corações. Por quê? Porque só deixa Jesus ser Senhor quem o consagra. Só é sujeito a Ele quem o consagrou como Senhor no seu coração. E agora a Bíblia está dizendo que se com a nossa boca nós confessarmos a Jesus como Senhor, só pode confessar a Jesus como Senhor quem consagrou Ele no seu coração como tal. Aleluia. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 12:34 que o coração fala daquilo que a boca está cheia. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Por que eu estou dizendo tudo isso? É porque só assim nós vamos ouvir das pessoas o que Eliseu ouviu da sunamita. Quando ele passava para lá e para cá, e a sunamita observando ele disse: eu tenho visto que este homem que sempre passa por nós é um santo.